Boa tarde, turma. Estamos voltando aqui com o nosso estudo de controle estatístico de processos referente às medidas de dispersão. Eu sou o professor Lucas e hoje nós veremos o desvio padrão. Então, só recordando, a gente já trabalhou em vídeos anteriores amplitude de variação e a nossa variância. Hoje a gente vai entender o que é o desvio padrão. Então, o desvio padrão funciona como indicação do que ocorre entre os dois extremos dos nossos dados, ou seja, entre o valor máximo e o valor mínimo, e como esses dados se distribuem com relação à média aritmética. Então, para a gente entender o desvio padrão, vocês vão perceber que ele está totalmente relacionado com a nossa variância. Na variância lá, a gente tinha a diferença entre o quadrado das diferenças entre cada dado e o valor da média, e aí a gente fazia a média entre esses quadrados da diferença, né? Vocês percebam que a nossa equação de variância está toda aqui dentro, ó. A única coisa que a gente faz para encontrar o desvio padrão é tirar a raiz quadrada. Então, vocês percebam que também que a nossa variância, que era s elevado ao quadrado, quando a gente tira essa raiz quadrada, a gente começa a falar de desvio padrão, o expoente quadrático sumiu do nosso s. Então, s é desvio padrão. S ao quadrado é variância, tá? E eu coloco escrito para vocês aí que isso daí é o desvio padrão quando a gente está se referindo a amostras, ou seja, um conjunto de dados menor do que 30, tá? Então, a gente vai ter também o nosso desvio padrão referente à população, quando a gente tem um conjunto de dados muito grande ou quando a gente está tratando todos os elementos da população. Então, vocês percebam também que o que está dentro da minha raiz quadrada aqui, ó, é a mesma equação que eu tinha lá referente à variância populacional. Então, quem entendeu variância, entendeu aquela fórmula, mesmo que não seja a fórmula, mas entendeu o nosso passo a passo, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Tudo bem? Coloquei um quadro comparativo para vocês, para ficar bem mais claro. Aqui a nossa variância populacional, em que a diferença está aqui, né, com relação à variância amostral. Então, N é a quantidade de dados, tá? Quando a gente está calculando a variância para a amostra, a gente vai dividir por N menos 1. E quando a gente está calculando a variância para a população, a gente divide somente por N, tá? E eu coloquei do ladinho a equação do desvio padrão. Então, vocês percebam que o que está dentro da raiz quadrada é exatamente a equação da variância. A gente está simplesmente eliminando esse termo quadrático, né? Então, a gente está tirando a raiz quadrada dos dois lados. Então, reforçando mais uma vez, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Vamos aplicar isso ao nosso exemplo, quando a gente estava falando das notas do Samuel e da Juliana. A gente já calculou, e a gente tem do outro vídeo, do vídeo anterior, em que a gente trata de variância, que a variância das notas do Samuel é 4 e que a variância das notas da Juliana é 0,5. Então, se eu estou afirmando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, para eu calcular o desvio padrão de Samuel, basta eu tirar a raiz quadrada de 4. Então, o desvio padrão das notas de Samuel é 2. Isso significa que, na média, Samuel tem todas as notas variando em 2 pontos para mais ou
para menos em relação à média aritmética das notas dele. E a gente vai perceber, de forma efetiva, que a maioria das notas do Samuel está entre 5 e 7. Né? Lembrando que a média era 7, se a gente variar 2 pontos para baixo é 5, se a gente variar 2 pontos para cima é 9, entre 5 e 9, né? Então, a gente tem a maioria das notas do Samuel com um desvio padrão de 2 pontos, para mais ou para menos. Tá? Existem notas que estão além desses 2 pontos acima ou abaixo, né? A gente já viu que Samuel tirou 4 em uma disciplina e tirou 10 em outra disciplina. Mas o desvio padrão me dá a informação de que a maioria das notas estão variando em 2 pontos em relação à média. Ou seja, da nossa tabelinha lá com as notas do Samuel, a gente consegue perceber que 3 das 5 notas estão nessa condição. Vamos repetir a mesma análise para as notas da Juliana. Se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, eu vou ter que o desvio padrão das notas da Juliana é a raiz quadrada de 0,5. A raiz quadrada de 0,5 me dá como resultado 0,71. Tá? Isso quer dizer que, na média, as notas de Juliana variam 0,71 pontos para mais ou para menos em relação à média. Tá? Então, se a média é 7, Juliana tem a maioria de suas notas entre 6,29 e 7,71. Tudo bem? Uma forma alternativa de calcular o desvio padrão é através dessa equação aí, ó. Então, R é a amplitude, aquela mesma amplitude que a gente já conversou 2 vídeos para trás aí, tá? A nossa amplitude de variação. E esse D2, que é o nosso denominador aqui, ele é um valor tabelado com relação ao tamanho da amostra. Tá? Então, vocês percebam que eu consigo fazer uma aproximação usando essa fórmula para dados, para amostras de tamanho até 30. Tá? Vocês vão perceber que, no nosso caso, eu vou usar essa fórmula para mostrar a aproximação. Mas no nosso caso, eu não usei a nossa variância amostral, eu usei a nossa variância populacional. Então, por isso que a gente vai ter uma discrepância um pouco maior. Mas, repetindo, essa equação é uma forma de cálculo aproximado. Tá? O cálculo exato vai ser dado pelas equações que a gente viu anteriormente. Então, aplicando essa forma alternativa ao nosso exemplo, aqui as informações que a gente já tinha, que é o desvio padrão do Samuel, o desvio padrão das notas da Juliana. Eu calculei a amplitude do Samuel, que é a maior nota menos a menor nota. Eu encontrei que a amplitude das notas do Samuel é 6. E eu calculei a amplitude das notas de Juliana, que é a maior nota menos a menor nota, e encontrei que a amplitude das notas de Juliana é 2. Então, simplesmente substituindo esses valores na equação que pode calcular o desvio padrão de forma alternativa, eu vou ter que, com relação ao Samuel, 6 dividido por 2,326. Esse valor aqui, ó, é um valor que está na nossa tabela lá, quando n igual a 5. Então, eu só voltei na tabelinha anterior e peguei esse valor. Com relação a Juliana, eu tenho aqui 2, que é a nossa amplitude das notas de Juliana, dividido pelo mesmo valor, porque também é referente a 5
dados, né? 5 coletas de dados. Então, da mesma tabela que eu tenho anteriormente, o meu valor é 2,326. Então, vocês percebam que na forma alternativa, mesmo eu fazendo com base em uma variância populacional, a gente acha algo mais ou menos próximo, né? O desvio padrão do Samuel é 2,58 pela forma alternativa e a gente tinha achado que era 2. O desvio padrão da Juliana pela forma alternativa, 0,86, e pela forma correta, tradicional, a gente completa, né? A gente tinha encontrado que era 0,71, tá? É uma forma de simplificar e talvez até conferir as respostas de vocês. Se a forma alternativa deu muito distante do que vocês encontraram, em algum ponto a gente errou, tá? E vale conferir todo o exercício. Turma, finalizamos 3 assuntos do dia, né? A gente viu aí amplitude de variação, vimos variância e vimos o desvio padrão, que são nossas 3 medidas de dispersão em relação à média aritmética. A gente se vê na aula da semana que vem. Boa tarde.